Pessoal, nós vamos fazer a remoção de um chip agora na placa. O processo é bem simples, tá? A placa já está alinhada aqui na máquina. Eu coloquei nos clamps aqui na parte do jacaré, tá certo? Então deixei bem alinhado. Vou fazer um alinhamento aqui no bocal da parte de baixo, tanto na horizontal como na vertical aqui, ó. Então, já verifiquei que ele está centralizado tanto na vertical como na horizontal. Então, vou pôr o bocal aqui, vou descer, vou colocar ele aproximadamente 1 centímetro do chip. Alinhar ele com o chip. Ok. Está alinhado com a máquina com o chip. Vejo se o bocal de baixo está bem próximo da placa. Aqui já está bem pertinho. Iluminação está aqui. Ok. Vou colocar a programação LED Free, que é a programação que a gente usa para remover o chipset. Então, já está aqui na programação. A vazão de ar já está no 7, que é que eu preciso. Vou apertar o Start. Apertei Start e vou segurar. Já vai começar a iniciar o processo. Bom, pessoal, a gente chegou aqui no último estágio, tá certo? Então agora, como já está na temperatura aqui da máquina em 250, 260 graus nos últimos estágios, eu vou já fazer a aferição. Ainda não soltou. Vou pegar minha pinça manual aqui. Vou continuar fazendo minha aferição, ó. Ainda não soltou. Só que eu fico acompanhando. Só de leve aqui, tá? Nessa hora aqui você não pode fazer força nenhuma. O chip tem que soltar sozinho. Você só vai monitorar para ver a hora que solta. Ó, agora que soltou. E aí a máquina já vai desligar porque já estava no final do processo. Se caso a máquina não estivesse desligando, você teria que apertar o stop para desligar a máquina, porque você já removeu o chip. Essa programação, ela atende a grande maioria dos chips. Como a gente tirou o chip no limite, né, no final do processo que ele estava saindo, isso significa que o nosso tempo está no limite. Para a gente não correr risco, a gente pode aumentar um pouquinho mais o tempo do último estágio para a gente ter tranquilidade na hora de tirar. Tá certo? Vamos agora para a parte do rebalem, beleza? Bom, pessoal, esse suporte aqui é um suporte que eu gosto bastante dele, porque ele não danifica o chip e não dissipa tanto calor, tá? Existem vários tipos de suporte, como eu mostrei já no começo do vídeo, mas eu particularmente prefiro esse. Ele tem 3 pinos aqui que são de apoio para o chip. E um tem uma pequena mola aqui, ó, que é onde a gente vai fazer pressão para realmente travar o chip. Então, como que a gente alinha isso daqui? A gente mais ou menos coloca aqui o chip no centro, aperta um, aperta o outro, e agora a gente ajusta aqui, ó, para ficar bem na ranhura certinho aqui do outro pino aqui. Bom, pessoal, para ficar bem claro o entendimento aqui, ó, eu estou tirando o chip fora. Esses 3 pinos aqui de apoio, onde tem as ranhuras, é só para dar apoio e não ter folga no chip, tá? É só para isso. Quem vai dar sustentação aqui, prender o chip, é esse aqui. E também não precisa fazer muita força com o lado da mola. É só abaixa aqui o chip, encosta ele e aperta. Porque assim você vai evitar de danificar o chip, apertar demais, tá? Ele precisa estar preso aqui. Essa é a função do suporte e isso aconteceu. Então agora a gente vai colocar o nosso ferro de solda aqui com a ponta de faca, né? É necessário a ponta de faca para a gente fazer esse trabalho. Eu vou aplicar fluxo aqui para passar o ferro de solda e eu também gosto de passar estanho, que o estanho ele ajuda a remover esse excesso de solda que tem aqui no chip, tá? Então o processo aqui agora é esse. A gente pode ser generoso aqui com a parte de fluxo, tá certo? E aí a gente vai esperar aqui o ferro de solda esquentar. Eu coloco ele na temperatura de 450 graus.
Isso varia muito de estação para estação e de placa para placa, tá? Placa de vídeo, por exemplo, você coloca o ferro de solda, se você não tiver uma estação muito boa, ele fica grudando na solda, isso é complicado. Mas aqui nesse chip aqui é bem tranquilo. Então eu gosto de pôr bastante estanho aqui na ponta do ferro. E aí eu vou passar o ferro bem de leve, ó, só o apoio aqui, ó, para ir removendo a solda, tá? Então conforme eu vou passando, eu vou tirando o excesso. Sempre procura não ficar muito tempo no mesmo lugar, tá? Você passa o ferro e já vai tirando ele para não ficar muito tempo no mesmo lugar, porque isso pode correr o risco de danificar o chip. Então sempre passa no lugar, tira o excesso de solda e vai para outro lugar. Se você precisar remover mais no mesmo lugar, você espera um tempo, depois você volta. Então feito isso aqui, ó, que já tiramos o grosso, aí a gente vai vir com a malha. Então eu vou pegar a malha aqui, né? Sempre limpa a malha para não, em vez de você tirar, você não colocar estanho. Então você primeiro coloca a ponta de faca aqui, ó, e deixa aquecer a malha, para depois você começar a fazer a limpeza. Sempre bom, ó, você seguir um sentido único, para tirar primeiro o excesso, depois não tem problema. Só esse mais grosso aqui é bom que você não fique mudando de lado, entendeu? Você pode até mudar para cá, mas ou faz de um lado ou faz do outro. Ó. Vai limpando o excesso. Com bastante calma aqui, tá, pessoal? Para não remover pad do chip. Aí aqui já a malha já está com bastante estanho. O que nós faz? A gente faz a limpeza aqui da malha. E agora, como eu já tirei a parte mais grossa, agora não tem problema que eu mudar de direção, tá? Então agora eu posso fazer aqui a limpeza com mais tranquilidade, porque eu já tenho pouco resíduo de estanho aqui no chip. Então agora eu posso fazer a limpeza com mais tranquilidade. Aí vou passando. E vou removendo todo o excesso aqui. Então, quando a gente tem um ponto mais escuro aqui, a gente pega e faz assim, ó, põe o estanho na ponta do ferro e passa nele, em cima. Para a gente poder tirar esse mau contato aí do chip e não voltar o problema. Ó. Agora eu vou mostrar para vocês de novo, para vocês verem como ficou. Certo? Então é isso, pessoal. Limpou aqui com a malha, belezinha. Passa a malha direitinho. Agora o que a gente faz? A gente passa o álcool isopropílico. Pode ser o cleaner também, tá? Joga aqui. E a gente trabalha com esses paninhos aqui na Saber, que ele não solta fiapo. É pano mesmo. Então é muito bacana, ó, que para fazer a limpeza, ó, isso aqui não deixa resíduo nenhum. Ele vai fazer a limpeza do fluxo aqui, ó. Ó, a sujeira vem tudo pro paninho. Você passa mais uma vez aqui. E o bom é que ele não deixa fiapo nenhum no chip. Isso é muito importante, tá? Porque na hora de colocar o stencil aqui com as esferas, se tiver alguma sujeirinha, isso atrapalha. E também na hora de colocar na placa, né? Se tiver alguma sujeira aqui, é microscópica, tá, pessoal? A gente não enxerga olho nu, mas sempre fica. Então é bom fazer a inspeção e limpar. Bom, feito isso, ó, tá bem limpo aqui, tá tudo lisinho, né? Os pads estão tudo certinho. A gente vai passar uma camada bem uniforme de fluxo, mas é bem pouco mesmo, tá, pessoal? Ó, é uma camada bem uniforme de fluxo. Ó, passei aqui. Vou colocar o stencil. Pessoal, aqui tem várias técnicas para fazer esse processo. Então, vou dar alguns exemplos. Você poderia soldar uma esfera num canto, uma esfera no outro,
colocar o stencil aqui, para ele dar sustentação, o stencil não ficar se movimentando tão fácil. Você poderia colocar o stencil aqui e dar um calor no stencil. Com esse fluxo, ele vai meio que colar aqui no chip, aí também vai ficar mais fácil de você colocar. Você, depois que colocar as esferas aqui, você pode soldar as esferas no stencil no lugar, depois você remove o stencil, ou você pode tirar o stencil e soldar as esferas sem o stencil. Existem inúmeras possibilidades aqui. Qual que é a melhor? A melhor é a que você mais se adapta, a que é mais fácil para você. Eu prefiro fazer dessa maneira. Eu vou colocar aqui o stencil. O importante aqui é que ele esteja muito bem limpo e muito bem seco. Se tiver com umidade aqui de fluxo de álcool no stencil, o seu processo vai ser muito mais difícil, tá? O segredo aqui é que ele esteja limpo. Então a gente coloca ele aqui bem alinhado nos pads, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. E aí a gente vai com as esferas, né? Eu gosto de usar uma colher pequena para fazer isso, para facilitar. Porque nesse processo aqui a gente acaba perdendo algumas esferas. Então, se você não colocar muito, você não perde muito, né? Então eu coloco assim um pouquinho em cada lugar, ó, que aí facilita para não desperdiçar tanto. Tem outros métodos que você não perde quase nada de esfera, tá, gente? Mas eu prefiro esse daqui, que eu me adaptei mais com esse e para mim eu acho mais rápido. Mas tem outros métodos com stencil maior que você não perde tanto, quase nada de esfera, tá? Então, feito isso aqui, ó, quando ele está limpo, ó, você já faz assim, ó, as esferas já vão praticamente para o lugar, ó. O que não foi, eu pego a lupa. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cego, né? Então eu pego a lupa, coloco aqui, coloco as esferas que faltou. O excesso eu descarto aqui do lado, ó. Dou uma viradinha no suporte e descarto. Vou removendo o excesso. Aqui ainda tem um lugar que está sem esfera, ó. Vou colocar aqui. E aqui é isso. Então aqui, como eu falei, a gente tem várias técnicas. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de fazer assim, ó. Dar o calor sem o suporte, tá, pessoal? Eu gosto de dar o calor só nas esferas, porque depois na hora de tirar o stencil, você tem que ficar dando calor devagar para poder sair tudo. Então, eu prefiro fazer dessa forma aqui. Eu vou dar uma levantadinha nesse cantinho, nesse aqui, para ela dar uma desgrudada nos 4 cantos, ó. Tá? Aí eu pego e faço o quê? Com uma pinça eu venho de um lado, bem com calma, levanto aqui um pouco, e do outro lado eu venho com a outra pinça e tiro, ó. Feito isso, ó, eu vou ver se não ficou nenhuma esfera torta, né? Porque se estiver muito fora do pad, vai na hora de soldar sair do lugar. Aqui nesse cantinho ficou um pouquinho, mas são poucas, ó. Então eu venho e arrumo aqui manualmente. E o restante está bem colocadinho no lugar. Então, aqui faltou uma esfera, eu já vou até pôr aqui também, ó. Então agora eu dou um calor bem de longe aqui, ó, para começar o processo. Para dar uma aquecida, né, no chip por geral. A estação está 350 graus, o ar está mais ou menos nos 5,5, tá? Então aí eu desço aqui, ó. Agora que ele já deu uma aquecida, eu vou descer mais próximo e manter nesse canto, até eu ver que as esferas vão para o lugar, ó. E brilha. Já estou verificando aqui que já está indo para o lugar, ó. Foi para o lugar, vou mudar de canto. E vou fazer isso no chip todo, até eu perceber que soldou tudo. Conforme eu vou aquecendo, do lado dele já está bem quente, então não preciso ficar muito tempo, tá? Ele já vai aquecendo por si só aqui, ó. Então aqueceu, ó. Aí ali no cantinho está saindo algumas esferas, ó. Eu vou ter que parar, vou ter que arrumar aqui, ó.
A esfera aqui deu uma torcida, eu vou trocar ela. Então é isso aí, ó. Vamos continuar. Soldar no meio. E tá soldado. Essas esferas aqui que não foram bem pro lugar, ó. No caso essa daqui, na verdade, ó, ela tá meio fora do pad. Às vezes alguma sujeirinha, alguma coisa que tem aqui evita de conseguir colocar ela no lugar. Então tem que dar uma olhada aqui para ver se é isso mesmo o problema, né? Ó. E aí eu vou jogar um pouquinho de fluxo só nela aqui, ó. Só nela. Esse pedacinho que falhou. Eu vou dar um calor novamente para ver se elas vão pro lugar certinho. Olha lá, agora ela foi pro lugar. Então é isso. Parte do BGA aqui está pronto. Existem várias formas de fazer, como eu falei. Essa daí eu gosto bastante porque como o stencil não está mais no lugar, na hora de tirar não entorta o stencil, não tem que dar muito calor. Eu prefiro fazer dessa forma. Me adaptei bem assim. Mas existem inúmeras formas de fazer. Eu vou pegar agora a placa e vou fazer o processo de limpeza na placa, tá? Bom, pessoal, agora eu vou fazer a limpeza da placa aqui. Também uma quantidade generosa de fluxo, tá certo? Pessoal, uma observação bem importante, tá? Fluxo para fazer solda BGA, não adianta querer usar qualquer outro tipo de fluxo que não for exclusivo para solda BGA. As marcas mais conhecidas aqui no Brasil é a Antec, Kingbo e Mob. Né? São as principais marcas e as que eu conheço. Essa solda Best, Implastec, esse tipo de pasta, né? De pasta de soldar, não é para fazer BGA. Isso não funciona para BGA. Se você estiver fazendo com essas pastas, muito provavelmente é um dos problemas que você está tendo aí de não conseguir ter sucesso. Então aqui também, ó, eu vou colocar estanho. E na placa eu tenho que tomar mais cuidado ainda. E também tem que tomar cuidado para não soltar os componentes do lado, né? Não vir com o ferro de solda aqui, ó, cheio de estanho, encostar nesses resistores e capacitores aqui do lado, ó, você arranca ele sem perceber. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso que eu gosto de usar a lupa, olhar bem o que eu estou fazendo, para evitar esse tipo de coisa. Então, mesma coisa, remove o grosso. Vem aqui com a malha limpa. E começa o processo de limpeza.
Remover o mais grosso. Vou limpar aqui a malha. Eu vou passar para tirar o resíduo. É isso aí, pessoal. Limpou aqui tudo. Álcool isopropílico. Vou usar o mesmo paninho aqui, ó, para tirar o resíduo. Bom, pessoal, tá aí. A placa tá limpa. Chip, vamos fazer uma limpeza aqui. O certo desse chip agora é colocar, tirar o excesso aqui de resíduo, ó, com uma escovinha. Colocar ele na cuba para tirar todo o excesso de fluxo, de resíduo que a gente possa vir a ter aqui no chip, tá? Então eu ponho ele na cuba agora, deixo 5 minutinhos ali. E depois eu tiro ele, passo mais um pouco de álcool isopropílico e aí sim ele vai para a máquina. Então eu vou fazer isso agora. Coloco aqui. E aí fica aí. Bom, pessoal, agora que o chip já está limpo, já saiu do ultrassom. Já limpei ele aqui com álcool isopropílico, tá? Então tá limpinho. Na placa aqui a gente aplica fluxo. É uma camada já não tão pequena, nem muito. Uma camada nem muito nem pouco, digamos assim, tá? Eu uso o dedo justamente porque eu não gosto de passar pincel, porque pincel solta fiapo. Então é por isso que eu utilizo o dedo. Então, passei o fluxo, o chip está limpo, já verifiquei, todas as esferas estão aqui. Vou colocar a placa na máquina, tá? Alinhada aqui no bocal de baixo. Então, coloco aqui nesses clamps aqui. Venho aqui, ó, como ela já estava no lugar, fica mais fácil, né? Só vou olhar aqui para ver se está alinhada. Feito isso, eu vou colocar o chip aqui na serigrafia. Então eu venho aqui, ó. Coloco aqui certinho o desenho da placa. Aqui está alinhado. Venho com o bocal. Deixo na mesma altura que foi o que eu tirei. Vou colocar a programação de solda com chumbo. Já está na máquina traçado. Agora é só apertar Start e segurar. Apertei Start, segurei. Eu já estou com a máquina funcionando. Aí, pessoal, acabou de entrar em fusão a solda.
Então aqui no processo a gente pode ver, né, com a câmera aqui, a solda entrando em fusão. E aí a máquina tem mais um período aí que vai permanecer a solda em fusão para finalizar o processo. Mas deu para ver bacana aí a solda entrando em fusão também. Agora o alarme está sendo acionado, significa que a máquina já vai ser desligada, vai ligar o cooler de resfriamento assim que terminar o processo. Beleza? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que esse conteúdo de alguma forma transforme aí o conhecimento de vocês, melhore o conhecimento de vocês. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!